Fala galera, Fábio Moraes falando aqui e esse é mais um Negócios na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores que trazem dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada, sobre gestão, liderança e performance. Já aproveita e comenta lá no Instagram, @concretiza.podcast, o que está achando. E se você sonha em reformar seu AP, conheça a nossa patrocinadora, a Decora Fit. Fazemos o seu projeto 3D, mostramos o orçamento completo e executamos a obra do início ao fim. Tudo com uma só empresa, com prazo e custo definidos desde o começo. Segue lá no Instagram, @decorafit_br ou acesse decorafit.com.br. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Bora iniciar aqui mais um episódio do Concretiza Podcast no quadro Negócios na Prática. Sou Fábio Moraes, sou host aqui do podcast. Bom, e hoje estou aqui com meu fiel escudeiro, meu moreninho Jambo, Hugo Guimarães. Ele tá cheio dessas graças, né? Porque qualquer dia eu vou apresentar pra eu soltar teus apelidos aqui, tá? Não tem problema. Pessoal, pra quem não sabe, eu tenho aí uma série, um conjunto de apelidos do Fábio aí da época de ensino médio, viu? É que a gente passa esse corte, gente. Isso aí a gente não fala. Bom, e hoje, gente, estamos aqui com um convidado muito especial, o Murilo. Murilo é um empreendedor serial aí no mercado da construção civil. Hoje é atual CEO da Moni. Foi CEO e fundador da Decorate. Então, pô, Murilão, obrigado pelo tempo. Um prazer enorme te receber aqui para poder trocar um pouco sobre esse mercado tão, cara, desafiador pra gente aí. Pô, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto de contribuir, a gente gosta sempre de trocar ideia. Até a gente tem tido uma constância de trocas, né, em função dos negócios terem sido muito, muito similares, né, mesmo mercado, mesma atuação, a gente compartilha isso, funcionários e tudo mais. E é bonito de ver, né, a evolução e tal. Então tá aqui, além de tudo, é tipo um prêmio, né? Assim, uma coisa muito, muito gratificante pra mim, uma coisa que vai pra além do podcast em si, dos objetivos do podcast. É uma coisa que eu fico feliz mesmo de ver vocês evoluindo e crescendo. Cara, você falou um negócio que, né, tem alguns ex-funcionários, né, lá da época da Decorate que estão conosco. É impressionante como todos falam com brilho no olho da época da Decorate. Se tem algo aí que eu posso te falar, é que realmente o pessoal amou essa empresa, cara. Cara, era uma... Tem gente que brinca que era quase uma seita, né? O negócio beirava uma coisa meio sub-religiosa, assim. Pra época, era uma coisa muito diferente. E a gente tinha um público muito carente de conhecimento, vamos dizer assim. Precisava se posicionar no mercado, em um momento do mercado muito, muito delicado. A gente começou em 2016. E era abundante. As vagas de estágio, quando a gente publicava, dava mais de 1.000 candidatos. A gente falava que entrar na Deco era mais difícil que entrar na USP. Porque era 1.000, 2.000 candidatos por vaga. Então, quando essa galera entrava e a gente, sem querer, a gente não leu nenhum manual de RH, nada disso, a gente sequer tinha RH, e acho que isso foi uma coisa boa, na verdade. A gente criou uma espécie de comunidade, o que hoje se fala, não se falava sobre cultura, não se falava de vocabulário de startup nessa época. Inclusive, você citou, né, que eu fui CEO da Decorate. Cara, a gente nem tinha essas nomenclaturas. Eu e o Rafa, nós éramos 2 sócios. Eu tocava da empresa para fora, o Rafa tocava da empresa para dentro. E era isso. Então, você não vai achar esse cargo descrito em nenhum lugar. Que ano que era isso? 2016. Quase 10 anos, cara. Janeiro de 2016, né? Quando tudo era mato na época de startup. A gente tinha um drive de tecnologia, porque a gente veio de empresa de consultoria de tecnologia para a construção civil. E a Decorate foi uma resposta a um problema que a gente teve no outro negócio, né? Até pegando esse gancho aí pra gente poder começar. Cara, você é arquiteto, né, por formação. E por que aí falar um pouquinho do porquê o mercado da construção civil para poder empreender 2 vezes, né? Qual foi a dor lá atrás que vocês viram, né? Para poder começar. Você comentou justamente de dor, que a Decorate nasceu dessa dor. Então, o que vocês viram lá atrás? E, enfim, depois a gente entra um pouco no case Moni aí. A longa história curta é assim. Tinha uma empresa de tecnologia para construção civil. A gente fazia software, fazia implementação de software externo e também fazia trabalhos específicos, tipo modelagem para as Olimpíadas, clash detection, uma série de coisas assim, que envolvia alta tecnologia
para grandes projetos, na verdade, sempre empresa grande, tipo Odebrecht, líderes de mercado e tal. E a gente tava indo muito bem, né? 30 tantos funcionários, líder de mercado, blá, blá, blá. Mas 2015 chegou com força, nossa linha de corte de consultoria acabou, os projetos especiais também acabaram, então a gente não perdeu essas duas linhas de negócio. Estavam diminuindo com muita força porque o mercado não tinha oxigênio para nos pagar. E a gente, justo nesse momento, a gente estava investindo todo o nosso caixa, e para a época era um escândalo, assim, tipo, coisa de 1 milhão, 2 milhões de reais, desenvolvendo um software que chamava MyBox, que todo mundo deve falar dele pra caramba ainda lá. Isso aí é famoso, viu? Era um RP, tipo um Cienge, para pequeno negócio. E a gente sentia que nossos clientes da época da consultoria precisavam disso. E a gente estava querendo fazer uma coisa mais escalável na época, sair um pouco dessa coisa projeto a projeto. Só que vendeu um total de 0 licenças em 2015. A gente ficou de 2013 até 2015 desenvolvendo o programa, e ele tinha integração com o BIM, era um negócio bizarro. Muito, muito avançado mesmo, assim, pra época. E não vendeu nada, vendeu R$0. Aliás, na época, foi o meu primeiro fracasso comercial. Assim, eu sempre fui muito bom vendendo as coisas, e dessa vez foi a única vez que eu não vendi nada. Então, assim, foi um choque pessoal e que culminou no pior momento da empresa. E aí, a gente perdeu com isso também 2 sócios na época, porque a gente não tinha como, eles não tinham como se sustentar, a gente não tinha como tirar pro labore de ninguém. E ficamos eu e o Rafa entre o Natal e o Ano Novo pensando o que a gente faria. A gente falou, cara, vamos pegar o que a gente tem de bom, a gente acredita no software. Nossos clientes são muito burros, né, cara? Eles deviam pegar isso, eles iam ficar muito grandes. Aí eu falei, cara, por que a gente não faz isso e a gente vira nosso próprio cliente? Pô, demorou. Botamos e-mail pra todo mundo, estamos encerrando consultoria, porque a gente viu que os contratos iam acabar mesmo. E a gente vai começar a competir no mercado nesse setor. Tudo bem? Ah, tudo bem. Tipo, deixamos tudo claro pros clientes de consultoria. E começamos em janeiro. Vendeu a primeira obra em abril. A gente foi tentando adaptar o modelo. No começo era mais como se fosse um Get Ninjas, assim, nichado. A gente queria menos operação. A gente foi vendo que tinha que pôr a mão na massa, pôr a mão na massa, pôr a mão na massa. E virou uma espécie de Uber, né? Marketplace com curadoria para conectar quem precisava de reforma de apartamento novo, especificamente. Muito motivado pela questão do Rafa, de ter se mudado para um apartamento novo. E só que naquela época a comunicação era papelzinho embaixo da porta. Falou, cara, cada vizinho meu vai gastar 100 pau, 150 pau. E a minha comunicação é cartãozinho embaixo da porta, todo mundo falando no grupo de Facebook da época. Uhum. Cara, precisa ter alguma coisa pra unificar isso. E o MyBox encaixava com uma luva. Caramba, cara, eu não sabia disso. Você sabia disso? Não sabia essa história da consultoria. É? Não sabia também. E aí... Achei que o software tinha sido desenvolvido no momento ali do negócio, nascido com o negócio. Não, ele tava pronto. Não a gente construiu um negócio em volta do software, não ao contrário. E aí, lógico, com isso a gente teve uma atração, um crescimento grande bem rápido. No primeiro ano, eu era o único vendedor da Decorate, né? O que a gente chamou depois no futuro de Decoretes. Eu vendi sozinho uns 17 projetos no primeiro ano. Deu R$1 milhão mais ou menos. Depois começou o processo de escala em 2017. Aí a gente pensou como distribuir a solução para Uber, né, arquiteto na camada de venda, e depois Uber arquiteto na camada de gestão de obra local, e aí o modelo de negócio se desenvolveu todo. E aí foi embora, né, 9 milhões, depois 20 e tantos milhões, depois 40 milhões, depois 60 milhões, foi sempre duplicando, em algum momento até múltiplo maior do que isso na era Loft, porque aí entrou os B2B e ficou grande. Caramba, isso que é pivotar um negócio, né? Caramba, você saiu da consultoria pra montar... De software para um negócio que... Pra tocar obra, meu velho. Pra cuidar de obra. Naquela época não tinha essa palavra bonita, pivotei. Era, vou quebrar. Eu preciso me virar aqui com o que eu tenho. O que eu tenho de ativo? Perdi 2 sócios, tô sem capital. O que eu tenho pra me virar? E a gente percebeu essa dor aí, graças à experiência do Rafa. Ele tinha se mudado naquele ano. E investimento, Murilo? Quando vocês tomaram essa decisão, o que foi de investimento? O Rafa pegou uma grana com o pai dele, assim, inicial, só pra gente montar meio que A gente sabia que precisava de um escritório. Naquela época não existia nada digital, então a gente recebia os clientes fisicamente. E a gente precisava de um centrinho de experiência. Então a gente alugou uma pequena sala na Barra Funda e trouxe, né, os materiais, trouxe uma certa ambiência. Era uma sala bem pequena no começo e que tinha a possibilidade de expandir se a gente precisasse.
E em 3, 4 meses a gente foi tomando basicamente o andar inteiro. Porque foi tendo tração. Mas foi isso, acho que, né? 400, 500 mil, alguma coisa assim. Porque o software já existia, né? E os funcionários também já estavam na folha. Então, dos 30, a gente reduziu para uns 13 na época. E era basicamente cada um em um setor, assim, né? Você sabe quantos setores tem, então é um negócio meio complexo, então nasce com muita gente já. Então era basicamente o capital de giro, não teve muito investimento em software, em nada. Foi o escritório e capital de giro. Boa. Cara, vocês chegaram... Quando chegou... Esse negócio começou a tracionar, vocês chegaram lá em 2019, vocês fizeram um exit relevante aí pra Loft, né? E o que talvez tenha sido uma das maiores aprendizados dessa jornada aí? Até o exit, vamos dizer. Eu acho que a primeira... se você pudesse voltar, né? Talvez grandes pontos ali que você faria diferente? Acho que as coisas que... Eu não dava... Eu não tinha percepção do trabalho de cultura exemplar que a gente fez. De cultura? Eu não valorizava isso, porque eu só vivia aquilo. Eu não sabia que era importante e relevante o que a gente estava fazendo. Hoje eu vejo que daria pra gente escrever publicações sobre uma forma diferente de construir negócio em volta de cultura, muito menos frio do que eu vejo nos manuais de startups e de negócio por aí. Como eu não tinha embasamento teórico e só estava vivendo, eu não dava esse valor. Mas o que a gente construiu na informalidade, assim, foi muito, muito relevante. Talvez não à toa as pessoas ainda falem com brilho nos olhos sobre como era aquela empresa, como a gente construiu aquele jeito de trabalhar. Que eu poderia sintetizar para vocês que é a arte de não ter chefe. Como uma pessoa pode funcionar sem chefia, né? Só por indicadores, por gatilhos, coisas desse tipo. E a gente fez isso por escassez, de forma intencional, mas a gente não sabia que isso ia causar felicidade nas pessoas e como isso poderia impulsionar o nosso negócio para frente em qualidade, etc e tal, economia de recursos e tal. A gente chegou a ter 400 e tantas pessoas, né? E a gente colecionou 4 processos trabalhistas na história inteira. E a galera toda... E ganhamos 2. E a galera toda presencial, né? Tudo presencial na época. Porque tem isso, né, cara? Isso foi antes de pandemia. Isso foi antes de pandemia, correto? Foi. A nossa história, a gente fez exit antes da pandemia. O problema é que a gente fez merge durante a pandemia. Então juntou as empresas durante a pandemia. Eu não conhecia meus diretos fisicamente. Muitas das pessoas que eu liderei eu não conheci. Até hoje, nunca vi, ao vivo. Então foi foda. Foi os piores 6 meses da minha vida, com certeza. De março a outubro de 2020. Foi horrível. Eu era um animal enjaulado, acordava, saía da minha cama, começava a trabalhar 8 da manhã, terminava 11 horas. E eu lembro da minha esposa me dando água e comida, assim, sem sair da cadeira. Assim, foi horrível. Caramba. Foi horrível. Mas voltando no gancho do Fábio lá, se fosse nesse processo desse exit, fosse falar aí um erro e um acerto, o que você poderia destacar aí pro pessoal? Vamos falar do acerto. O que foi muito bem nesse processo? Cara, acho que a gente foi muito bem nessa questão de cultura e a gente conseguiu fazer uma empresa que eu e o Rafa a gente chama de Product Driven. Ela é uma empresa que nasceu em volta de um produto já estabelecido e a gente fazia tudo possível para a intenção de produto ser prioritária em relação às demandas que vinham da operação. Depois, quando a gente fez o merge, dentro da Loft, eu vi que era uma empresa ops-driven. Então, o que a operação estava sentindo, a gente tinha que correr atrás para resolver. Isso torna a empresa inchada e lenta. Porque a justificativa do que está acontecendo no momento sempre vai se sobrepor ao que você precisa fazer para o futuro. Quando você faz uma empresa que o problema é produto, todos os erros voltam para produto e melhora o produto, e volta o produto e melhora o produto. E qualquer operação que é desenhada, ela é desenhada em favor do produto, não ao contrário. Então isso foi bem, bem importante. Talvez seja difícil de alcançar isso que eu tô falando, talvez que não muito prático, mas é basicamente como você centraliza todas as decisões importantes de como a esteira vai funcionar e impede que todas as pessoas trabalhem fora da esteira.
E as pessoas da esteira, elas estão na esteira, não fazem qualquer outra coisa diferente. Não precisam pensar como vai ser o trabalho delas, não precisam entender como vai ser o próximo passo. Tipo, elas só estão operando. E aí tem uma outra camada de gente auxiliando para que essa esteira flua, esteja lubrificada, esteja funcionando bem. Então é bem legal você entender quem são as pessoas que são a máquina da sua empresa e as pessoas que monitoram e consertam e mantêm a máquina limpa e funcionando bem. Legal. Não, quando você mistura essas duas coisas, a empresa trava. Obviamente foi um modelo, assim, uma operação muito privilegiada, né? Porque hoje em dia é muito difícil a gente construir um negócio que você não vai fazendo justamente esse ponto, né? Ajustando o produto e trazendo as nuances do que você vai vendo no dia a dia para corrigir softwares e tecnologia, etc. Né? Então acho que foi uma forma muito assertiva que vocês tiveram, obviamente, de nascer com isso já para uma operação que vocês nem sabiam o tamanho do que ia ser para frente. Né? A gente imaginava que podia ser bem grande. E não quer dizer que o MyBox e todas as outras softwares que a gente criou ao longo da Decorate não foram moldados ao que acontecia na operação. O meu ponto aqui é deixar claro que com software ou sem software, você deveria estabelecer uma esteira e quem está dentro dessa esteira não pode sair dela de jeito nenhum. Porque o que eu vejo na prática é pessoas que estão lá, de repente, fazendo um trabalho, digamos, projeto de arquitetura. É o mesmo cara que está incumbido de criar o template, o mesmo cara que está incumbido de criar a biblioteca dele, que vai entender como são os padrões de render. Normalmente, o líder delega para esse cara criar uma espécie de manual para treinar os outros, treinamento dos outros. Isso não funciona. A gente tinha uma camada de quem... O operador opera. Então, você, arquiteto, você atende o cliente, beleza. O que a gente pode fazer para ele só atender o cliente o tempo todo e a agenda dele só atende o cliente? Por que o mesmo cara não ia para a obra, sendo que ele tinha a confiança do cliente? Porque eu precisava dele vendendo. Limpo. E a maioria das empresas funciona de uma outra maneira, né? De delegar e responsabilizar e cobrar. Isso cria uma relação de chefia, ausência de indicadores, porque sempre está acontecendo alguma outra coisa, falta de foco, e aí o cara não cresce naquilo que ele é bom. E se ele não é bom naquilo, você descobre rápido e ele sai. E vai fazer outra coisa. A gente nunca desperdiçou talento, mas a gente conseguia perceber a vocação real de cada um. E as pessoas trabalhavam a maior parte do tempo de uma forma cíclica. Entrava um cliente, fazia o que ela tinha que fazer, entrava o próximo cliente, fazia o que tinha que fazer e assim vai. Todo o resto era uma área de suporte, de gente mais analítica, gente que conseguia pensar o todo para suportar essa operação que estava rodando em série. Não tô inventando nada. É um negócio de pegar a Ford e trazer na veia, assim. Isso é uma coisa que foi bom, a gente fez bem. E a gente era ágil para mudar essas coisas, porque a gente estava sempre atento à esteira que estava acontecendo. Mas a gente tratava eles como cliente interno. Legal. E o que foi ruim, jeito de juntar a empresa. Muito ruim. Fazer o merge, ou seja, fazer a fusão Decorate e Loft. Fui muito... Me culpo muito. Eu poderia ter sido mais diligente. Sempre fui muito otimista e confiei que a gente estava fazendo um processo que era saudável, mas eu tomei alguns passos que foi impossível de voltar atrás, né? Então, a gente resolveu deixar a Decorate mais leve, por exemplo, e transformar ela numa estrutura com crédito embutido, que eu estava muito apaixonado por essa tese, e fazer um negócio mais escalável. E a estrutura de obras ficou uma estrutura totalmente separada da Loft, que tinha mais obras da Loft naquele momento e tudo mais. Então a gente acabou desconectando essas duas coisas que se falavam muito. Depois, quando a gente percebeu que o certo era reconectar, a reconexão ficou impossível. Tava tarde. Tarde demais. Não que de decisão de negócio isso era errado, porque dava mais valuation para Decorate, dava mais valuation para o grupo da Loft e deu tudo certo. Só que coisas no cenário mudaram, deu problema da WeWork lá, e aí os fundos ficaram mais diligentes, o capital ficou mais escasso, entrou pandemia, teve fatores externos que, vamos dizer, desviaram o rumo que a gente tinha trilhado. Mas reconectar, quando o que a gente tinha pensado perdeu o sentido, ficou impossível. Murilo, pegando esse gancho, você sempre imaginou a Decorate como uma empresa para ser vendida?
Ou você tinha a cultura de fato de uma empresa de dono e, putz, de repente apareceu a oportunidade e aconteceu o que aconteceu? Não, a Decorate sempre foi pensada para ser vendida, para gerar liquidez, desde o primeiro momento. Tanto é que quando a gente recebeu um cheque firme, ou uma posição firme do primeiro player, que no caso foi a Loft, depois vieram outros querendo fazer isso, e o Rafa, a gente falou, puta, a gente nunca conversou se a gente tava no ponto de fazer. E a reunião demorou 10 minutos, tipo, foi muito rápido. Pra entender se a gente queria fazer ou não e qual era o cheque mínimo que a gente toparia. Foi muito, muito rápido. Porque isso estava bem claro desde o começo. O Rafa tinha alguns objetivos ligados a isso. E no meu caso eu também. Casava esse interesse. Talvez a gente não pensava que fosse acontecer tão rápido. A gente talvez estivesse mais preparado para fazer uma jornada tipo Series A, mais de VC mesmo. Investimento seed, como aconteceu com a Canary, depois Series A, depois Series B, blá blá blá, e eventualmente IPO. A gente não tinha olhado tanto para um mercado secundário, assim, um estratégico entrando e a gente juntando, comprando. Mas sim, lá nunca foi pensada pra gente ficar... Na época se usava a palavra lifestyle business. Virar toda a empresa para lucro e a gente dividir, fazer divisão de dividendos no final do ano. Nunca foi a intenção. A gente sempre teve a empresa super magra, salário super baixo para todos, inclusive para nós. Tipo, acho que no começo da Deco eu e o Rafa a gente tirava igual, assim, sei lá, 7 conto. Era um negócio muito, muito espremido. E de exemplo pra todo mundo, assim, quando chegava um pedido de aumento era muito legal. Tipo, ponto, estamos ganhando igual, beleza. Cara, você não acha que sócio pai de 2 tinha que ganhar mais do que o que é pai de 1? Essa história sempre vem pra mesa, velho. Decisão de aumentos salariais ele sempre vem com essa ideia do filho, a fralda tá mais cara, o leite. Eu tô convertendo os benefícios da empresa por filho, entendeu? Essa é a estratégia. Isso aí pode funcionar. Isso aí pode funcionar pra reter os pais que tem mais filhos. É isso. Só pra reter o talento mesmo. Cara, bom, aí obviamente teve o exit, você deve ter você pegou um período sabático aí. Peguei 2021. Né? E aí, cara, você volta com a fundação da Moni no mercado da construção também. O que você fez nesse período? O que te motivou a voltar com um modelo diferente ainda na construção? Obviamente a gente sabe que tem muitas dores para resolver, mas quais foram os teus insights ali para Moni, ou as dores que você identificou ali no começo? Nessa era pós-exit, eu fui me apaixonando muito pela potência que o mercado de crédito tem para oferecer quando se junta a outras coisas. E o mercado de construção civil, ele não só é o mais atrasado em tecnologia, perdendo inclusive pro mercado da pesca, muita gente já falou sobre isso, né? Mas também muito atrasado em soluções financeiras. Por complexidades e tudo mais, tem uma certa aversão, mas é muito potente. Na época da Deco, a gente criou a Deco Cash, que foi um CDC, que a gente começou a perceber aumento de ticket, aumento de número de vendas, né? Melhorou a conversão, e eu dobrei a nossa margem vendendo pós primeiro contrato, né? Fazendo upsell. Mas eu fazia upsell parcelado em 12 meses, 24 vezes. E na época, os juros embutido, não dava para perceber muito bem, mas eram juros embutidos de 3,5% ao mês. Então, extremamente lucrativo. E a gente teve um total de 0 boletos atrasados, né? Do dinheiro que a gente prestou do caixa. Então, foi uma operação que eu gostei muito de fazer. E eu comecei a estudar durante esse período, porque... Cara, tem uma hora que toda praia é praia, assim, tava bem entediado já. E comecei a gastar um tempo de trabalho, que eu até arrumei briga em casa, tipo, assim, pode não parecer, mas eu não tô só no computador ou só no celular, eu tô no meu horário de trabalho aqui, não me atrapalha não. Eu tô embaixo de uma árvore, mas, eu tô trabalhando. E eu percebi que... Como eu me mudei para uma casa de condomínio, comecei a rodar e ver casa de condomínio e tal, ver que tinha um mercado, tinha muita gente que investia em casa de condomínio para vender, mas era mega ineficiente, assim, os caras demoravam 1 ano e meio para fazer a casa e vender, às vezes 2 anos.
tecnologia construtiva bem defasada. E não tinha muito a chegada do produto de crédito nessa galera, assim. Quando você conhece a corporação, e eu tô falando com os caras que manjam mais do que eu disso. Você tá falando de crédito para construir? Tô falando de crédito para desenvolver, para construir, Uhum. ou para comprar terreno, pro que for. Mercado de alto padrão residencial, muito não profissionalizado, mesmo na parte de vendas, né, imobiliárias, tá muito menos profissional do que o mercado vertical. E sem crédito, cara, basicamente. Galera fazendo caixa econômica, um esquema meio torto que funciona apoio para produção pessoa física, os caras pegando CPF de médico para compor, sabe, uns rolos. Muita gente ensinando na internet como fazer rolo para levantar dinheiro na caixa. Falei, cara, precisa ter um negócio mais bem estruturado para atender essa demanda. E quando você fica mais próximo, o que eu notei, né? Quanto mais próximo o dinheiro, o capital fica do mercado da construção, você começa a ver que tem muito dinheiro na mesa que foi jogado fora. E isso espanta o banco, porque o banco precisa de um colateral muito grande. Quando você tá de dentro para fora fornecendo capital e, vamos dizer assim, por excelência, eu vejo as instituições financeiras virando commodities desvalorizados, ou seja, cada vez mais os negócios vão ser as fintechs deles mesmos. Fala, cara, isso aqui pode ser bem poderoso. Porque você consegue emprestar mais dinheiro e ser mais assertivo, porque você tem menos assimetria de informação. Daí nasceu a Moni, né, que na época chamava Griffon, justamente porque o mercado imobiliário, o pessoal que põe os leõezinhos na porta, o leão é o símbolo da Receita Federal, das propriedades, né? E a águia é o símbolo do mercado de capitais. Então, o que é um leão com uma águia, né? Um leão com asas, o grifo, né? Ou Griffon em inglês. E nasceu assim essa primeira fase como Griffon, e depois, quando se tornou uma franquia, a gente franqueou com um nome mais sexy para o mercado do cliente final, com o nome de Moni. Mas explica até um pouco melhor, assim, você viu, beleza, o mercado de casas mais alto padrão, talvez classe B mais, é Double A até, assim, 3 milhões e meio mais. tá, então é Double A mesmo. E aí, o que você entendeu que esse mercado, porque a gente também conversa e discute bastante o processo construtivo no Brasil, né, métodos construtivos no Brasil, e ainda existe uma questão cultural, né, ideologia de processos, cara, muito arcaica, né, no que diz respeito a qualquer nova tecnologia, qualquer novo processo que não seja alvenaria, forma, concreto e aço, né, que normalmente é a construção mais tradicional. Então, o que tem de mais interessante no modelo construtivo de casas? O que você trouxe de mais inovação aí para esse Acho que a parte interessante é que a gente precisava fazer o crédito chegar até a construção e a gente precisava que os empreendimentos fossem confiáveis e rentáveis, para que a gente pudesse dar potência para esse mercado. Então, a nossa figura central é o franqueado, que é um microincorporador, né? Um cara que constrói casas para vender. O que está faltando para esse cara? No geral, grana para ele construir. Mas as condições para ele conseguir construir de uma maneira saudável precisavam mudar. Ele precisava de uma governança melhor, mais software, mais inteligência, e precisava mais hardware adequado, que é uma casa que você pode construir em 4 meses. Apesar de ser de luxo e ter N detalhes técnicos, a tecnologia da engenharia precisava contribuir para que o crédito fosse possível de chegar. Então a gente foi de trás para frente, construímos um modelo de engenharia super assertivo, que não varia custo, que varia menos questões de prazo, para a gente ter ali estourando entre 4 e 6 meses uma casa de 3 milhões e meio mais. A gente tem casa de 10 milhões. Mas que aconteça nesse prazo, para que os juros nessa taxa que a gente está vivendo seja possível ser pago e ainda sobrar, né? Então a engenharia toda do crédito moldou a engenharia física. Aí nós estamos falando de fundação com broca autoatarrachável, estou falando de 60 estacas por dia, de atarrachado direto no solo, com um operário. Depois, esquece radier outros tipos de fundação, não precisa, a gente faz um assoalho elevado do solo, com isso eu passo todas as instalações por baixo. Essa malha, mais pilares, vigas, laje, enfim, todo o sistema de cobertura de caixa para trabalhar fora de intempéries fica pronto em 2 semanas.
Então você imagina que da fundação até a construção coberta, a gente tem no máximo 3 semanas. Isso dá uma segurança muito grande pra gente trabalhar com todos os insumos. Você começa a ter estoque e tudo mais. Como a casa é grande, você consegue também ter espaço no terreno pra trabalhar com todas essas coisas. Só que é uma tecnologia mais cara. E isso é o motivo da gente estar segmentado no alto padrão. Porque é uma tecnologia que no baixo padrão não se pagaria, a conta não fecha. Uhum. E que o alto padrão também tolera mais. Então, se você falar de light steel frame para construção popular, o cara vai falar, igual a escolinha de lata do meu filho. É. No alto padrão, legal, já vi nos Estados Unidos. Me hospedei lá. Foi legal, a experiência foi boa, a térmica é boa e tal. Então, deu um melhor fit nessa área. E esses métodos, tinham já algumas empresas fazendo isso aqui, por exemplo, assoalho elevado, steel frame, algumas empresas... Meu primeiro movimento foi viajar pra Tubarão e visitar o Ricardo da Brasil ao Cubo, pra gente conversar, pra ele produzir casas pra nós. Mas eu entendi que ele tava num outro momento, o custo era muito, muito alto. Uhum. E a gente tem se relacionado pra fazer coisas modulares, né? Que aí é realmente um prazo muito incrível. Mas o custo ainda não tá encaixando. O Ricardo vai conseguir trazer isso em um curto espaço de tempo e a gente vai fazendo muita coisa junto, com certeza. Mas eu tive que cair para coisas que tivessem um custo mais próximo da construção convencional, né? Então, hoje a gente está trabalhando aí em torno de R$6.000 por metro quadrado. A construção convencional, talvez ali 5,5, 5. Então, uma diferença que existe, mas ela é menor. Uhum. E ela é tolerável, né? Perto do benefício que a gente conseguiu. Mas a gente teve que reinventar, teve um custo de reinvenção de engenharia. Então a gente trouxe uma estrutura principal de galpões de silagem na Europa. Um líder lá que fica sediado na Bélgica, que tem uma liga especial de aço, toda parafusada e tal, porque a mão de obra não podia ser qualificada. A gente tinha que ter uma estrutura que qualquer pessoa aprendesse a usar na hora, tipo uma IKEA, sabe? O móvelzinho da Tok Stock que você monta sozinho na tua casa, você quebra a cabeça uma meia hora, depois você vai. A estrutura principal assim, então eu conseguia ter uma estrutura principal e um telhado. E aí depois os fechamentos também. Então a gente foi... Para cada categoria a gente teve uma mini reinvenção. Nossas paredes internas não são de gesso acartonado e depois tela, depois pintura. Porque tem muitos processos e também envolve pintura, que você sabe o pesadelo que é. O cara tem que ir, tem que voltar, dar retoque e tal. Então a gente foi tudo pra... A casa por dentro é uma grande marcenaria. Ela é toda fatiada, montada... chega as peças numeradas, as caixinhas furadas, os interruptores já marcados, então não precisa... São pequenos detalhes, mas para pensar, quanto tempo os nossos operários passam só para marcar as caixinhas e depois furar e instalar, e às vezes elas ficam fora de nível, sabe? No nosso caso, chega tudo já pronto, cara, só passa o fio por dentro. Tem dois processos aí, né? Acho que uma dúvida até, o layout, ele é o quanto que ele é modificável. Então ele pode, você já tem as casas pré-layoutadas, elas já são mais ou menos designadas por tamanho. Eu quero casa de 2 quartos, 3, 4, 5. Então você já tem layouts pré-definidos. Então essa é uma primeira dúvida. Uhum. E o segundo, você tem um centro de produção onde você distribui isso para as obras. Acho que não é layoutado, assim. É bem mais rígido que isso. A gente tem hoje 6 modelos de casas. E deu. Bem naquela linha de, você pode escolher a cor que você quiser, desde que seja preto. Como a finalidade é a incorporação, o nosso cliente, ele não está muito preocupado com o detalhe, com isso e aquilo. Então isso reduziu muito nossos SKUs. Na Deco, a gente tinha 33.000 SKUs para dar de escolha para o cliente final. Cadastrados no sistema que tinham que ser mantidos os preços. No nosso caso, a gente tem muito menos, mas muito menos, sei lá, 100 vezes menos, talvez. Em SKUs cadastrados. Então o modelo é rígido. A gente pensou toda a engenharia da casa como se fosse um carro. Então pensa na linha da BMW. É tudo SUV, porque é tudo alto padrão. E a gente tem X1, X2, X3, X4, X5, X6. Públicos bem diferentes, mas compartilham peças entre si. Tem mais ou menos o mesmo raciocínio de chassi. Elas têm uma linguagem entre si que se parecem, então fortalece a questão da marca. Então a casa, o nosso setor de produto pensa a casa muito como um objeto, produto mesmo. E a experiência do usuário
é modelada a partir dos públicos-alvos de cada um dos tipos de carro. Então, para o público da X1, coisas de X1. Para o público da X6, coisas de X6. Mas ainda assim, o que você vai ter de variação? Troca de modelo. Nunca adapta o modelo que existe. Tipo, não tem como fazer uma X1 um pouquinho maiorzinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá bom, o nome disso é X3. Cara, é um desafio, né? Em casa, você vetar esse tipo de customização, né? É um desafio e tanto, né? Porque, enfim, esse é o nosso dia a dia, né? Pô, puxa isso daqui pra cá, pô, sabe esse quartinho? Quero fazer desse jeito. Então, eu acho que é que o teu cliente, ele é o incorporador, certo? Esse é o ponto, acho. É isso. E aí, cara, o ponto Foi uma escolha. No começo a gente deu o cliente final pra validar, então a gente teve esse desafio e, cara, assim, eu tô com um contrato de 3 milhões de reais com um cliente final, com uma casa que nasceu bem. Ele falou, eu adorei tudo, cara, mas tem como puxar 1 metrinho pra lá? Eu falo, cara, esse contrato vai cair porque eu não arrastei 1 metro essa estrutura. E eu sei que eu posso fazer. Mas pra testar, a gente foi lá e falou, cara, não pode. Não pode. Aí o cara vai, briga com a mulher e tarararará, e pá, fecha. Você fala, tá, entendi. Tipo, dá. Cara, O conjunto de benefícios vale mais do que esse 1 metrinho a mais. Um incorporador que tá assistindo a gente e fala, pô, interessante isso. O que esse cara precisa ter para ele ser um cliente seu? O perfil do franqueado nos compra por 3 razões, né? Acesso ao crédito, uma engenharia que dá certo, né? Tanto de modelo de gestão como essas coisas da engenharia da casa que eu falei, né? E também a questão das vendas, né? Então a gente tem todo um suporte de marketing, branding e, vamos dizer, um setor de imobiliária por trás para ajudar a liquidez. Porque isso não é risco de crédito para nós, né? De novo, o crédito é a mãe de tudo, a gente tem que favorecer o crédito. E é por isso que ele nos compra. O que a gente olha em troca, né, de adequação? O cara que tem capacidade de gestão, principalmente de pessoas e contratos. Não precisa ser um cara exímio de obra. A engenharia dá conta de, ao longo do tempo, e o staff que tem por trás, né, a gente chama de Wazer, né? A gente criou um software que chama Waze, inspirado no navegador do carro. Então a gente vai ensinando como faz a nossa casa, passo a passo, curva a curva, e se tem algum obstáculo, tipo choveu, um operário não veio, o software recalcula sozinho o que tem que fazer. É uma inteligência automatizada para guiar o planejamento da obra de um jeito diferente. Então não é exigido que ele entenda de construção pra caramba. É exigido que ele respeite as regras e execute o passo a passo. Do outro lado, ele tem uma outra obrigação, que é ser um cara bom de trazer negócio. De ver um terreno que teria um bom potencial, que está num preço bom, acompanhar o mercado local e trazer as oportunidades. Ou para a gente comprar o terreno via fundo da Moni, ou para executar um acordo de permuta, alguma coisa parecida que ele traga. São essas duas grandes tarefas do franqueado. Legal. E até entrando um pouco no nicho, né, de público, acho que está claro que o sistema construtivo ele é um pouco mais caro do que talvez um sistema muito tradicional. E obviamente que por uma casa popular, isso não viabiliza, não fecha essa conta. Mas por que dedicar o esforço e atração no mercado de luxo ao invés do volume do popular? Boa. A primeira coisa é decisão de negócio e público empreendedor aqui vai entender bem. Ou já leu e recebeu informações sobre isso. Não tem sentido no começo de um negócio você procurar volume se você não tem ferramentas de escala, né? Então você vai sempre partir do mais rentável e que você consegue fazer uma unidade com qualidade e ter um cliente que te promova, para depois você vai para soluções de escala. Então pra gente ficou muito óbvio desse ponto. Segundo motivo, momento de mercado. Então a gente sabe que as duas pontas estão aquecidas. Luxo e ultra popular, Minha Casa Minha Vida. A fatia do meio que precisa de crédito tá mais travada. Então seria um erro a gente trabalhar com casas de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Ainda que a gente fizesse esforço e isso fosse possível, de apertar o custo para 4.500 metros quadrados, tirar uma coisa aqui, outra ali, não fazia sentido para o nosso momento de mercado, né? Então essas duas coisas guiaram a gente pro alto padrão. E a gente começou a perceber também que quanto mais luxuoso, melhor. Né? Mais fechava a conta mais fácil, mais era líquido. Então uma dúvida que eu sempre recebo no Instagram, até parece que casa de 10 milhões vende todo dia. Putz, por que você acha que de 2 milhões vende mais rápido que de 10?
É ao contrário. As coisas custam 10 milhões porque tem alta procura. É por isso que elas pegaram esse valor. Então, basta você não fazer uma coisa de 10 no lugar onde pede 8. Mas se você fizer uma coisa de 10 no lugar onde pede 12, eu te garanto que vende na semana. Vende na semana. Legal. É que não faz parte do repertório, às vezes, da pessoa, né? Como ela não vive aquela realidade de casa de 10 milhões, não conhece ninguém, tá fora daquele meio social, ela acha que aquilo é intangível, não existe. Mas não é bem assim, não. Pelo Legal. contrário. E o sistema que a Moni hoje oferece para os empreendedores, aí, então se você tem lá um software que é guia, tem a metodologia, ajuda a dar acesso a crédito, isso pode ser um trampolim para esse empreendedor daqui a pouco estar fazendo algo maior sozinho, ou como que ele restringe? Por exemplo, eu até te perguntei sobre a parte da produção mesmo, de toda essa parte modular. Isso é centralizado, o Griffon, por exemplo, é a tecnologia de amarração do aço que você comentou, amarração das paredes e tudo mais. Então, de toda forma, a Moni tem o centro de fornecimento e os franqueados, teoricamente, só conseguem operar se for com esses produtos e com essa manufatura aí. Em termos de modelo de negócio, eu sempre uso o caso do McDonald's. A chance de você chegar no McDonald's e o pão não ser do McDonald's, o hambúrguer não ser do McDonald's e o ketchup não ser do McDonald's é 0. Na casa da Moni é a mesma coisa. Isso é importante para a experiência final do usuário. E o franqueado já começa a entender, pelos franqueados que eu tenho, a questão do posicionamento. Quando ele chega na região dele, por mais que ele já seja um incorporador local, e às vezes é já um incorporador ali que faz padrão médio, uma casinha por ano, uma coisa assim, ele ganha uma potência grande. Porque ele chega com uma marca que atua a nível Brasil, que tem 80 casas no pipe, que tem uma credibilidade que faz, eventualmente, ele vender a casa ainda na planta, o que é muito bom para os econômicos e tudo mais. Então, a gente precisa ser rígido com relação ao padrão de qualidade e também ser assertivo com relação ao preço. Se eu não domino a cadeia de fornecimento, como é que eu consigo fazer acordo anual para o preço não virar no meio do ano, para o aço ter aquela mesma taxa sempre e assim por diante? Então, a ideia é ser competitivo, é uma tecnologia mais cara, porque ela mais cara seria de qualquer forma. Se o franqueado tentar comprar sozinho os mesmos insumos, acho que ainda com dificuldade, provavelmente ele vai gastar muito mais. Mas não é sobre isso, é sobre principalmente manter a régua do produto idêntica, não importa em que lugar você esteja. A casa sempre vai ser a mesma, desde que seja o mesmo modelo. É mais por isso, né? E previsibilidade de custo. Então é McDonald's de incorporação. Show de bola. Cara, antes da gente falar um pouco de visão de futuro de mercado, né? O que você olha aí para os próximos, pelo menos 2 anos da Moni aí? Eu não sei qual o desafio aí, o que vocês têm aí pela frente aí de estratégia? Agora a gente está vivendo um momento de expansão. A gente começou a vender franquia ano passado, em agosto. Vendemos a primeira em novembro. E de lá até aqui foram 18 franqueados, né? Que é o momento que a gente está. E agora a gente pôs o pé no acelerador, a gente deve crescer aí 5 franqueados mês. Então a gente deve terminar o ano em perto de 50 franqueados, essa é a nossa meta. Controlando aí para não extravasar. Eu tenho lista de interesse no meu pipe hoje, mais de 130. Eu olhei ontem, tinha 130 e qualquer coisa. Então acho que agora é um momento de crescimento e de seleção de melhores franqueados nas regiões. Então, dos próximos 2 anos, eu vejo a gente aí com pelo menos 100 franqueados daqui a 2 anos. A gente começa agora a operar nos Estados Unidos, porque os números encaixam muito bem. Lá tem uma dor de mão de obra maior do que a nossa. O custo da mão de obra lá é 65%, 70% do custo total da casa. Então, isso pra gente faz muito sentido. Porque a gente subverte o jeito como o mercado americano trabalha. Lá é general contractor, subcontractors. Então, você não consegue entender muito material mão de obra, como a gente olha aqui. Sim. Quando você vai pro modelo da Moni, você pega os mesmos 5 caras e vai do começo ao fim. E isso vai dar ali, ainda que você pague $300 por dia para um cara, um off de 30% do valor total da casa. Então, tipo, a nossa tese de custo lá encaixa bizarro. Dá para levar a casa inteira de navio, que a conta fecha mais bonita do que os caras têm lá. E no alto luxo, então, nem se fala, porque a qualidade das casas de alto luxo lá é mais baixa do que nossas casas médias aqui. É verdade. Então, assim, um oceano azul pra gente. Estamos começando a captar investidores para comprar os primeiros terrenos lá. A gente vai atuar mais próximo de Miami mesmo. E rodar case, agora pocket. Lista de franqueados para Estados Unidos, pessoal de imigração, eu já tenho 6 interessados.
na fila. Então, expansão não é o problema. Acho que é mais a gente começar a abocanhar mercados onde tenha mais valuation. Porque, de novo, as minhas decisões como empresário do lado de cá é muito menos olhar lucro e como a gente vai dividir lucro no final do ano, mas mais numa direção de como que a Moni começa a ganhar mais e mais e mais valor de mercado. Para um IPO ou coisa do tipo. E hoje, Brasil, você já tá saindo para outros estados ou você tá mais em São Paulo? Não, Brasil, a gente tá no Brasil inteiro já. Tem Goiânia, tem Cuiabá, tem Florianópolis, Balneário Camboriú. Cara, a gente tá com quase todos os estados. Falta Rio de Janeiro, dos importantes, assim, falta Rio de Janeiro. A gente tá lá em Minas, tá em São Paulo. São Paulo a gente tem várias cidades. Mas tá já o Brasil inteiro. A gente tá com mais dificuldade em Norte e Nordeste, porque o altíssimo padrão lá é tipo meio que, sei lá, 2 milhões de reais abaixo do que a gente tem aqui. As principais condomínios lá você encontra casa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então é um lugar onde a mão de obra também custa muito menos. Então a gente percebe que o nosso fit de mercado anda junto com o valor da mão de obra. Quanto mais a mão de obra é cara, melhor fica pro modelo de negócio. O homem não para, Fabio. O Brasil inteiro aí, cara, desbravando aí a construção civil. Depois da Moni, a terceira também vem na construção civil ou não? Não, assim, eu tô muito concentrado na Moni, assim. Tô igual o professor falou, que o objetivo é o próximo jogo, então é o próximo jogo. O importante são os 3 pontos e vambora. Pensando nada pra fora da Moni. O que você mais vê aí até para nosso público, nossa audiência aqui, tem bastante pequenos empreendedores, pessoal que está começando o negócio e como é que você tem visto o mercado, as iniciativas de empreendedores, startups no mercado da construção civil aí? O mercado da construção civil ele é complexo, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, tecido junto. Você não consegue fazer coisa relevante na construção civil, qualquer que seja, uma casa, sem falar com muito player. E esse é o grande obstáculo que eu vejo para inovação na construção civil. Você tem um cara super querendo inovar, o de baixo não topa, fudeu. Então você precisa ter um alto poder de negociação e tal, ou centralização de poder para poder coordenar essa galera. Foi o que a gente fez na Deco, é o que vocês estão fazendo na Decorafit. Vocês são o centro. E aí vocês conseguem organizar uma transa complexa. Então, iniciativas que eu vejo que têm mais valor são as que têm esse tipo de característica, né? Não à toa, eu simpatizo muito com o que vocês estão fazendo e gosto muito do que eu estou fazendo na Moni lá também, porque a gente consegue organizar um contexto complexo. Então, se fosse dar uma dica ou sugerir algo para alguém, se concentre em situações que você organiza contextos complexos, né? Simplifica contextos complexos sem tanto a opinião, a interferência de algum player. É o que onde eu colocaria esforço na construção civil agora. Ou coisas muito, muito pequenas do outro lado, que representam uma dor muito grande, mas que você vai ver muitos, muitos, muitos players precisando disso. Mas tem que ser um negócio assim, muito transacional. Dá um exemplo aí. Senão não vai dar certo. Sei lá, tipo, toda obra tem um problema, toda incorporadora tem um problema de SDR na house. Aí tem uns caras legais de IA que estão simplificando o atendimento, porque a dinâmica com o corretor, do Instagram direto para o corretor, não é tão boa. E a inteligência artificial se provou muito mais eficiente nesse ponto. É verdade que todas as incorporadoras têm esse mesmo problema? Sim. É verdade que elas têm cacife para pagar esse serviço? Sim. É altamente replicável, porque a tomada de decisão está em cima de um cara. Atrapalha os corretores que pegam o trabalho dali de baixo? Não. Por quê? Porque os corretores adoram vir com o lead mastigado. Então ele mapeou bem uma solução e consegue plugar em muita gente. Ou seja, uma solução relativamente simples, não é tão complexa, mas que resolve uma dor de um volume, né, de uma escala muito grande do mercado. Eventualmente ela é complexa no background, mas ela é simples na tomada de decisão e na adoção. O que você precisa fazer? Nada. Assina aqui que eu vou te entregar lead bom. Que você vai atender de madrugada, etc e tal. Aí o cara é no-brainer pra todo mundo. O corretor do time do cara gosta, o dono gosta. A conta fecha, elimina um monte de SDR,
demorou. Tem que ser algo assim. Acho que antigamente, né, quando vocês fizeram uma iBox, assim, até alguns anos atrás, aí colocaria aí, até uns 2, 3 anos atrás, o tema tecnologia era um negócio muito, assim, maluco, um investimento também altíssimo, né, para tudo que tem que desenvolver, contratar time e tudo mais. E acho que esse exemplo que você trouxe, principalmente hoje com o AI, traz um nível assim, caiu muito a complexidade, né? É um sistema meio plug and play nas companhias no geral, né? Sim. E isso eu acho que tem ajudado muito o próprio nosso setor aí da construção a se modernizar um pouco mais, não ainda em métodos construtivos, né? Mas em sistema de gestão, sistema de atendimento, tem resolvido muita dor de muita gente, né? Com ferramentas simples. A gente mesmo, é prova lá que tem otimizado muito mão de obra, tempo, desenvolvimento, né? Com sistemas plug and play mesmo aí, né? Cara, isso é muito realidade, assim. Tem que ter gente dedicada. De novo, aí voltando àquele ponto original. O que eu vejo são pessoas do próprio time para resolver seu próprio trabalho, trabalhando com AI para salvar a própria vida. Então, uma adoção meio que ops-driven. Mas se você tem um negócio, qualquer que seja, você dedica alguém para olhar a operação como um todo e aplicar AI em larga escala para 100% dos setores, você está muito na frente. E o consumidor daquilo, né, na esteira, ele recebe essa demanda já given. Resolvida. Porra. E ele acha que é o negócio mais tecnológico do mundo. E pouco importa se ele se desenvolveu para entender isso ou não e tal, o cara só quer fazer o trabalho dele mais fácil. Você entrega isso de bandeja, cara, você vai ter alta adoção e você vai ter um olhar assim mais holístico em termos do processo, né? Então o cara que tá flutuando na empresa resolvendo essas coisas, atendendo a todo mundo, além de ser um cara querido, né? Ele vai trazer um benefício muito maior porque ele consegue pegar zonas de sombra, né? Onde um setor tá encostando no outro, ele consegue, tipo, amarrar melhor e não é o OKR de ninguém, mas ele tá vendo, né? O todo. Então acho que faz puta de um sentido. É um momento muito bom pra fazer isso agora, qualquer empresa. Legal. A gente tem, obviamente, mas... E tá aumentando. As vagas que eu tenho pra contratação agora são da camada de baixo. Tipo, eu quero evitar contratações na esteira principal, na máquina, porque eu vejo que alimentar a inteligência na parte de baixo traz produtividade pra parte de cima. E eu não pago aluguel. Show. Irlão, depois de 2 empreitadas aí, a gente sabe o quão hard é o dia a dia, né? O que mais te motiva aí? Cara, acho que a mesma coisa que sempre me motivou. Assim, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fui parar na arquitetura por acidente, meu vocacional sempre dava administração, coisa do tipo. É porque eu via que a cidade era meio doente, tipo, é só olhar, ver que ela não tá dando certo. Tem trânsito, tem poluição, os prédios são feios e tal. Eu queria que as pessoas morassem num lugar melhor, né? Então, no final do dia, eu arrumei uma estratégia complexa, um caminho bem torto, para tornar as cidades melhores. Então, minha grande ambição continua a mesma, assim. Aí, ampliando minha capacidade de impactar pessoas e ambientes para que as cidades sejam melhores. No final do dia... A Moni, a Deco, a iCube lá atrás foram só meios pra ir chegando cada vez mais próximo disso. Cara, eu vejo só um complemento. Eu vejo que a gente compartilha um pouco a missão de deixar um legado pro segmento, né? Porque um pouco você falou, né? O segmento da construção civil, ele é muito informal, né, cara? Ele é muito pouco desenvolvido. Então, eu acho que tanto o Decorafit quanto a Moni, eu acho que a gente compartilha disso de querer profissionalizar mais esse mercado e, poxa, a gente tem visto isso no nosso dia a dia, né? Então, o Fábio até mais do que eu, né, lá com o time de operações, o quanto o feedback a gente tem que, poxa, a gente desenvolve, ajuda a desenvolver os prestadores. Muito. Então, eu imagino que você, não apenas do produto, né, tá claro aí que o produto é o diferencial, mas, cara, tenho certeza aí que você tá desenvolvendo muito, né, a mão de obra em si também, né? E é a parte que me dá mais satisfação pessoal. Na época da Deco também, e agora não é diferente. Quando eu vejo a transformação que a gente gera pro franqueado,
termos financeiros, de posicionamento, de liberdade. Cara, a gente tem um caso que eu sempre conto. O cara é operador, é diretor numa plataforma de petróleo. O cara fica na China, no meio do mar, 3 meses longe dos filhos. O acesso que a gente dá à família dele, eles transformando num franqueado, faz 4 casas por ano, visita ele, a obra. Um dia ali, você sabe como é que é? Passou na obra, fez o que tem que fazer, você vai embora. Pronto. Pô, cara, isso é vida. O que a gente faz com um empreiteiro que começa a trabalhar com uma tecnologia que ele não carrega tanto peso, que é mais saudável para ele e que ele consegue ter uma equipe menor, que fica mais próxima, que se desenvolve junto com ele, né? Que depois está fazendo suas próprias empreitadas e quem sabe futuramente ascender na posição de franqueado também, é um negócio bizarro. E na época da Deco, cara, tudo que a gente fez de mindset, com os arquitetos de criação, com os arquitetos de gestão, toda essa contribuição intelectual, vamos dizer assim. Mesmo os prestadores, né? Os azulejistas começaram a trabalhar com os equipamentos que eles não trabalhavam. A gente financiava os equipamentos. Eu lembro de um eletricista que começou a ter várias e várias equipes, começou a viver do nosso ecossistema. Ele chegou a ter 30 equipes, que ele criou meio que uma mini indústria dentro do segmento dele, né? Para fazer o trabalho em 2, 3 dias e sair. Tudo isso é muito gratificante. É o que dá mais satisfação não monetária, né? É observar o desenvolvimento das pessoas. E eu vejo hoje todas as pessoas que a gente interagiu, assim, super bem, às vezes com seus próprios negócios e tudo mais, dá uma satisfação gigante. A gente fica em silêncio, né? Às vezes é só um like que você dá lá na postagem do cara, mas é comovente, assim. Eu já me peguei, às vezes, assim, beirando de chorar, assim, quando eu vejo o sucesso de gente que você viu nascer, assim. O cara que era um estagiário do 2º ano da faculdade. Legal. Bizarro. Legal, cara. Bom, caminhando pro fim aqui, cara, e aí, o que para essa jornada, o que hoje você usa como gasolina para te inspirar aí, cara? Por exemplo, você tem hábito de leitura, você costuma assistir, cara, bastante até podcasts, o que hoje o que você usa hoje para poder te dar gasolina, além da baixinha, né? Ah, sim. A Malha é minha gasolina principal, né? Minha filhinha de 2 anos e meio. Mas, puta, é muito momento plot twist esse, porque assim, eu não gosto de ler. Todo mundo que participa e fala, pô, adoro esse livro, recomendo esse livro. Eu, no máximo, escuto livros e eu tenho uma técnica de escutar primeiro o resumo do livro, que tem uns aplicativos só de resumo de livro, depois eu aprofundo se eu achar que tem que aprofundar, sempre Audible, mas a minha maior fonte de conhecimento é você seguir as pessoas certas no Instagram. É bizarro a quantidade de conhecimento disponível que tem ali, e aí dali você parte para aprofundamentos, né, mas Instagram e TikTok funciona pra caralho. Microlearning é o futuro. Inclusive eu investi numa empresa de microlearning, chama Syndria, que ajuda a galera a passar no vestibular vendo Reels, basicamente. Caramba. Isso aqui é um Reels técnico, coisa destinada para fazer você passar em vestibular de medicina e tal. Que loucura. Mas, enfim, funciona melhor para mim, zero preconceito. Eu tenho uma certa vergonha de admitir. Pô, o Fabião esperava que você fosse falar, eu não esperava nada, cara. Eu não esperava nada. E diálogos. Diálogos é muito bom. Tipo, você saber perguntar, interagir com as pessoas é um negócio que... Aqui eu tô falando mais porque vocês estão perguntando, né? Sim. Mas no geral, eu sou muito assim, interrogativo. Diálogos me fazem aprender muito mais. E até se Mas inspiração eu preciso de nada, assim, só baixinha e boleto. Boleto acho que é uma das melhores, cara. E uma outra coisa legal, por exemplo, uma dica pro pessoal, né? Se você fosse empreender hoje que não fosse na construção, cara, qual ramo você olharia? Inseminação artificial. Explique-se, né? Eu acho que o maior... 100% das pessoas compartilham. Então eu gosto de mercado grande e coisa de impacto. Primeira coisa. Então tem fit com coisa que eu gosto de fazer. 100% das pessoas querem ser felizes. E normalmente a maior felicidade quando você relata alguém é ter filhos. Principalmente quem quer ter filho e não consegue. E aí, juntando uma outra paixão, que é crédito, eu acho que eu faria, aliás, provavelmente em algum tempo, em paralelo ou não à Moni, devo empreender na área de financiamento de inseminação artificial.
Tem muita coisa pra fazer nesse campo. Muito jeito de povoar o mundo e favorecer pessoas que não conseguem ter filhos porque tem barreira de crédito. Olha. Só barreira de crédito. Que é caro, né, cara? Caro pra caralho. Gasta uns 200 pau pra fazer. E não é acessível a 1%, né, da população. Exato, Então... só que você olha o seu filho em um carro, é 200 pau. Só que o carro tem crédito. É um absurdo, cara. É. Então tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Cara, show de bola. Foi, cara, bom demais. Puta aula aí. Acho que a galera, com certeza, trazer uma inspiração gigante. Cara, e é muito legal ver pessoas assim, enfim, até pela tua história e o que você fez, o que você tá fazendo e não para. Justamente, acho que a gente compartilha muito do mesmo legado, né? A gente, semana passada, tava comemorando aí os 5 anos e a gente, cara, passou um filme aí pra... tudo isso que você falou de desenvolvimento, cara, é muito legal. Então, é muito inspirador, cara, ver e compartilhar a tua história. Pô, eu queria compartilhar mais, assim, a gente se conheceu bem no começo, né, e sempre tô ali, vou reforçar aqui de público, né, agora. Tô sempre disponível, bate um WhatsApp, tô com agenda pra conversar, admiro muito o que vocês estão fazendo, acompanho bastante de longe, interajo com algumas pessoas do time com uma certa regularidade no sentido de ajudar e fico muito feliz de ver o progresso acontecendo. Um desses momentos que eu fiquei levemente comovido foi na foto de cima da comemoração de 5 anos de vocês. Porque é muito similar a uma foto que a gente tem mais ou menos da mesma época da Deco, assim, pô, a galera, né, compartilhando as metas, todo mundo junto ali, alguns rostos também conhecidos ali dentro, então foi muito comovente pra mim. Então eu tenho, além do interesse genuíno de contribuir, porque me faz bem contribuir com qualquer negócio, com esse negócio em específico, tem uma missão de vida ali, então vocês usam muito pouco. Legal. Tô cobrando aqui, onde é a câmera? Vocês usam muito pouco, poderia usar mais se quisesse, tô à disposição. O telefone vai tocar aí, cara. Pode tocar. A E a gente tá, mais, e o mais cara. absurdo é que a gente tá fisicamente muito perto. Vocês estão mais lá na Baixada e tal, mas o escritório nosso sei lá, 500 metros um do outro. Legal, vamos trocar mais. E, cara, como é que a galera te acha aí? Deixa teus contatos ali. No LinkedIn, Murilo Morali, você vai achar com certeza. Mas o melhor é o @murilo_casamoni, que tá no Instagram. Legal. Ali tem toda a informação de franquia, da Moni, enfim, ali um ambiente mais rico e tal. Show de bola. Legal. Deixa aí, Hugão. Pô, Instagram, Hugo_Guimarães. E no LinkedIn, acho que também é igual. Também tô igual a você, cara. Tô meio esquecido aí. Preciso estar mais ativo, viu, Murilo? Não sei você. Preciso virar essa chave que meu sócio virou. Cara, tá impossível, cara. Fala, como que acha o Fábio nas redes sociais? Vamos lá, gente. No LinkedIn, Fábio Moraes. No Instagram, Fábio G. Moraes. Sigam o canal aqui, gente. Sigam o podcast. Deixem os comentários. Ativem o sininho aí para receber os novos episódios. Episódios aqui todas as semanas. E tragam as novidades, gente. Eu quero saber de dúvidas, perguntas, onde a gente possa focar um tema aqui para poder te ajudar, seja no processo de gestão da tua empresa ou você que está empreendendo e quer começar um negócio. Traga suas dúvidas aqui pra gente. Valeu? Valeu, obrigado. Cara, muito obrigado de novo aí pelo tempo e sucesso demais pra Moni. Tamo junto, sucesso pra todos nós aí. Valeu. Valeu, Murilo. Falou, tchau. Valeu.